e em qualquer parte do Brasil e do mundo, pelo YouTube, pelo canal das igrejas. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui em Campo Grande. O pastor Mike já realizou hoje 6 reuniões com essa agora, e daqui a pouco eu vou subir no monte ainda para orar, hoje ainda em nome de Jesus. E amanhã de manhã cedo eu estou na Bandeirantes fazendo programação das 7 até as 8h30. Eu não passo a bola para ninguém. Domingo eu tenho aqui, primeiro domingo do mês, 7, 10, 15, 18 horas, pregando praticamente todos os dias. Eu acho que eu nunca preguei tanto como eu tenho pregado, mas quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais palavra eu dou, mais recebo, em nome de Jesus. Vamos lá com a continuação do curso Fé. Eu acho que todos têm o curso Fé. Todo mundo está com o curso Fé aí, pessoal? Acredito que sim, né? Então, se você está com o curso Fé, nós estamos na segunda lição, os 5 passos da vitória. Eu estou subdividindo em módulos para que você interprete e entenda muito melhor o curso Fé. Então, a primeira parte, os 5 passos da vitória, essa primeira folha já foi. Vire a página agora, por gentileza. A parte de trás aqui do curso Fé, que você está vendo, ali onde diz 2º passo, falar ao monte, já foi. 3º passo, não duvidar no seu coração, também já foi. Então vamos para a penúltima folha aí, pessoal, aonde você vê escrito ali, 4º passo. Encontraram ou não? E encontraram o 4º passo? Beleza, 4º passo. Só para ver se vocês viram aí, o que é o 4º passo? Parabéns. Crer que se fará aquilo que diz. Então nós estamos estudando já fazem umas 3 semanas essa segunda lição, e foi subdividido, ficou assim, picoteado, o Marcos 11, 23, que Jesus ele fala: qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. E hoje nós vamos estudar, mas crer que se fará aquilo que se diz. Número 5 nós vamos estudar hoje: tudo que você disser será feito. Então o missionário hoje está abordando esse assunto aqui para nós. Mas crer que se fará aquilo que diz. Esta é a consequência natural do 3º passo. Se não duvidamos no coração, que foi o 3º passo que eu preguei semana passada, devemos crer. E quem crê se expressa. Então vamos lá. Quem crê se expressa. Crer é verbo. Crer não é um adjetivo. Quando fala de verbo, ele está indicando movimento, atitude, transpiração, ação. Então a pessoa que ela fala com a boca que crê e não se movimenta, ela está falando qualquer outra coisa, menos crer. Eu vou te dar um exemplo agora, o que é crer. Outra coisa, eu não preciso, biblicamente falando, eu não preciso crer naquilo que já existe. O crer bíblico é quando você tem esse movimento, você tem essa atitude, você tem essa ação antes daquilo acontecer. Então você vai entender, por exemplo, Isaías 54, todo mundo abrindo. Isaías 54, vamos começar a destrinchar um negócio aqui. Isaías 54, verso 1, assim diz as sagradas letras: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, exclama tu que não tivestes dores de parto. Por quê? Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada. Como é que diz no finalzinho do versículo? Diz, vamos lá interpretar então. Você vê que Deus ele está ordenando que simbolicamente, porque isso aqui estava falando do povo de Israel, mas simbolicamente é uma mulher que ela não conseguiu gerar, ela não deu à luz, ela não está grávida, mas ela tem que se alegrar como se fosse uma mulher grávida. Aquela felicidade, aquela alegria de uma mulher que não só ficou grávida, como também gerou, deu à luz a criança, e agora ela está com a criança no colo. Então aquela mulher se alegra: meu filhinho, a minha filhinha. E ele está falando aqui um negócio interessante, que ela deveria se alegrar mesmo sendo estéril e até saltar de prazer. E ele fala assim, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz só Deus. Porque jamais, humanamente falando, uma mulher solteira vai ter mais filhos do que uma mulher grávida. Isso é uma coisa impossível. Só que quando Deus fala, você tem que agir. É isso que ele está mandando. Se Deus está falando, você tem que agir de acordo com aquilo que ele falou, e não de acordo com a tua situação. Porque uma mulher estéril, ela não vai cantar alegremente, ela vai chorar amargamente. Ela vai chorar porque ela não pode ter filho. Ela se chateia, ela fica: mas eu não tenho filho, mas eu não consigo gerar. Mas é por isso que Deus está falando, creia. O que é crer? É agir como se já tivesse recebido. E aí tem mais, essa mulher não só deveria se alegrar, como também ela tinha que fazer um negócio aqui no versículo 2: amplie o lugar na tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Muito bonito isso aqui, não o impeças.
alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Então, além dessa alegria muito grande, ao ponto de exultar e ao ponto de saltar de alegria, ela deveria fazer quartinhos. Ela deveria alongar e ampliar o lugar da tenda. A pastora, ela é estéril, canta com alegria e começa a ampliar o lugar na tenda. Em outras palavras, vai lá e começa a decorar. Puxa mais uma cortina, porque tenda não tem parede, né? Tem cortina. Então, em vez de você ficar do jeito que está, estenda mais uma cortina, faça mais um cômodo. Mas eu sou estéril, creia no que Deus está falando. E a Bíblia diz então que ela deveria se alegrar e dar espaço para Deus. Eu gosto dessa referência. O Guilherme vai sublinhar para você agora aí, ó. Não o impeças. Só quem pode impedir o milagre de acontecer é você. Se você não se alegrar antes do nascimento, se você não ampliar a tenda antes do nascimento, você não vai receber, você vai estar impedindo Deus, porque Deus, ele gosta que você venha tomar essas atitudes antes do recebimento. Aí vem o resultado no versículo 3, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade, possuirá as nações. E agora é bonito, hein? E fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Então você vai fazer habitado aquilo que estava destruído. Então vamos dizer, por exemplo, que o seu corpo foi destruído com uma enfermidade, ou está sendo destruído com a enfermidade. Você quer fazer habitar a saúde nele? E você quer que venha a ser habitada a cidade assolada? Quero. Então comece a agir como se já tivesse nascido a cura. Você precisa agir como um curado. Você não pode ficar agindo como uma pessoa doente. A mesma coisa financeiramente. Você quer habitar com prosperidade aquilo que foi assolado pela crise? Quero. Então comece a agir já crendo que você é uma pessoa próspera. Então, para habitar as cidades assoladas, a habitação viria dessa mulher que ficaria grávida. Está ali escrito, ó, e possuirás a posteridade e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Mas antes da habitação acontecer, ela precisava estender a tenda, ela precisava ampliar o lugar, ela precisava firmar as estacas, ela precisava se preparar para aquilo, mostrar que aquilo que Deus fala é muito mais forte do que aquilo que ela estava passando momentaneamente. Então a esterilidade, ela seria destruída com isso, com alegria, como se já fosse mãe. A esterilidade seria destruída ela fazendo cômodos na tenda dela. Agora, de vez em quando a gente não pega esse caminho. Nós pegamos outro caminho. Qual o caminho que nós pegamos? O caminho do Tomé. João capítulo 20, vamos. João capítulo 20, versículo 24. João capítulo 20, versículo 24. Mais um pouquinho de curso fé para você. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então o Tomé, não sei por que carga d'água, quando Jesus apareceu a primeira vez, ele não estava ali. Ele não estava junto com o grupo. Daqui a pouco vai manifestar já o porquê. Tem gente que é assim, mano. Nem sei porque eu vou falar isso, mas tem gente que é assim, sempre meio afastado, meio cabeçudo, né? É discípulo de Jesus, mas não está junto com o grupo, né? Como é que é? Tá, mas não está, né? Tipo isso. E vai manifestar já isso nele. Aí Jesus apareceu quando eles viram Tomé e disseram para o Tomé, pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Você imagina a alegria, Jesus ressuscitou, nós vimos o mestre. Olha a reação dele. Mas ele disse, se eu não ver, do verbo ver, né, o sinal dos cravos em suas mãos, e eu não puser o dedo no lugar dos cravos, e eu não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Ou seja, a minha base não é o que vocês estão pregando para mim. A base não é o evangelho. Porque o que é o evangelho? Não é a boa notícia? Qual que é a boa notícia? Jesus está vivo, isso é o evangelho. O evangelho é que nós servimos um Deus vivo. Então eles chegaram e falaram para o Tomé, Jesus está vivo. O Tomé disse, não, eu só acredito em Jesus, eu só vou tomar atitudes, eu só vou me posicionar se eu tocar e se eu ver. Se eu não tocar, se eu não ver, eu não vou crer. Pronto. Agora olha o que aconteceu agora. Esse cara vai tomar na cabeça, quer ver? E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele estava Tomé. Agora o Tomé está junto. Aí diz assim agora, e chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, a paz seja convosco. Dá uma glória a Deus. Você sabia que já fui curado várias vezes nessa passagem? Essa passagem aqui curou meu corpo várias vezes. Eu acredito que Jesus não precisa abrir ninguém para entrar.
você vê que ele entra onde tem porta fechada. Por exemplo, está com um problema na parede do intestino, tem que fazer uma cirurgia. Não, se você crê, Jesus, ele entra lá dentro sem estar aberto. Ele entra com as portas fechadas. Você não precisa abrir o seu corpo, fazer uma cirurgia, abrir para tirar alguma coisa. Jesus, ele entra e opera com as portas fechadas. Ai, pastor, mas eu coloquei nas mãos de Deus, que o Deus use as mãos dos médicos. Pode ser, mas não é a regra. Você sabe que o avião que leva a pessoa para a cura, ele tem algumas classes. O avião que cura, ele tem a classe A, a classe B e a classe C. Ou a classe A e a classe B. A área VIP e a área, sabe? A área que é piorzinha, mas que também vai chegar no mesmo local, só que não é com toda aquela regalia. É a cura que as pessoas dizem. Ai, Deus usou a mão dos médicos. Ok, parabéns, você ficou curado. Só que a classe VIP é, Deus me curou diretamente. É isso. Então aqui Jesus, eu acredito nisso. Eu não preciso que alguém abra meu corpo para que ele entre. Não precisa. Eu creio que Jesus, mesmo estando as portas fechadas, ele vem e se apresenta no meio. Ele entra lá onde está a célula. Ele entra lá onde está o estômago, o intestino. Lá onde está o teu coração, onde está o teu pulmão. É ali que ele entra, com a porta. Eu creio nisso. Todas as vezes que eu fiquei curado, eu usei esse texto. E aí a Bíblia diz que ele entrou lá dentro, e a primeira coisa que acontece com você recebe a paz, porque ele disse: a paz esteja convosco. Então ele entra, a primeira coisa que ele faz é a paz, depois vai vir as outras manifestações. E disse, pois, então a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão aqui e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Aí o Tomé tomou um susto. Eu acho que o pessoal, todo mundo tomou um susto, né? E aí na hora que ele tomou um susto, ele não estava preparado para aquilo, e Jesus deu uma bronca nele, pediu para ele encostar e para ele olhar, porque era a base dele, eram os 5 sentidos, a base do Tomé é o que via e o que sentia. E aí diz assim agora, próximo: e Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Pronto. Aí ele reconheceu Jesus como Senhor e Deus. Aí Jesus dá aquela pancada santa que diz: porque me viste, Tomé, creste. Felizes ou bem-aventurados serão os que não viram, aqueles que agiram mesmo sem ver, aqueles que tomaram posições só por causa da pregação. Para mim a pregação é suficiente. Se eu chego na igreja e o pastor está pregando, na hora que o pastor pregar, eu recebi aquela revelação, para mim é suficiente. Eu já não preciso mais consultar carne e sangue. Não precisa? Não, porque minha base não é o que eu vejo, e nem o que os outros dizem. A minha base é o que a palavra de Deus fala. Quem está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Mas o Tomé disse: não, para mim não é suficiente a pregação. A pregação para mim não é suficiente. Eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso sentir. Já aqui em João capítulo 2, mais um pouquinho. Vamos aproveitar o Evangelho? Evangelho de João capítulo 2, versículo 3. Mais um pouquinho aí. Então você vê que Deus quer que a mulher, ela se alegre mesmo antes da gestação, sendo estéril. Que ela amplie a tenda dela e que ela tome atitudes e faça posicionamentos mesmo sendo estéril, sem filho. Você vê que o Tomé tomou uma pancada, porque ele precisava ver, tocar para depois agir. E Deus não quer isso. Ele quer que você creia mesmo sem ver. Ele quer que você, pela pregação, seja suficiente. Quando os discípulos falaram: vimos Jesus, ele tinha que saltar de alegria e sair pregando. Era isso que Deus queria que ele fizesse, mas ele não conseguiu. E muita gente não consegue, é claro, né? E eu não preciso crer quando eu vejo, né? Por isso que Jesus disse: Tomé, agora porque você me viu, você creu. Não é assim que funciona. Eu apareci só para te dizer isso aí. Você precisou me ver e me sentir para crer. E fé não tem nada a ver com isso. Fé e crer não tem nada a ver com os 5 sentidos. Olha só o que diz em João 2, versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Era um casamento e a Maria devia ser anfitriã. Sabe aquelas pessoas que elas ficam ajeitando os padrinhos na fila do casamento? Aquelas pessoas que vão ver se o buffet está tudo preparado? Então a Maria estava trabalhando com isso. Eu não sei se era um trabalho sempre que ela fazia, mas ela era como tipo uma anfitriã de casamento. Você já foi em casamento, já viu esse pessoal, né? Quem já viu esse pessoal, né? Que eles ficam lá ajeitando as pessoas e tal. E a Maria, mãe de Jesus, estava trabalhando nisso. Aí daqui a pouco faltou vinho. Ela chega assim na maior e diz: Jesus, não tem vinho. Ela foi lá e abriu o coração para Jesus. E Jesus falou assim, e disse Jesus: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí eu dou uma assustadinha assim de leve, né? Por que dá uma assustadinha? Se ele falou assim com a mãe dele, imagina com a gente. Ele falou assim com a mãe dele.
Ele falou assim, ó, ainda não é chegada a minha hora, ou seja, eu não vou fazer nada. Quando ele está dizendo não é chegada a minha hora, porque eu não vou fazer nada. Segundo, além de não é chegada a minha hora, ele diz assim, o que eu tenho contigo? Eu não tenho parte contigo. Por que Jesus tratou assim a própria mãe dele? Por que ele tratou dessa maneira e desse jeito? Porque ela chegou nesse rompante dizendo que ele tinha que fazer. Não tem vinho, dá um jeito. E Jesus disse, não é assim que funciona comigo. Aí a Maria, ela tem um estalo, eu não sei se ela tem um feeling, ela tem uma pegada aqui que eu gostei da Maria. A Maria falhou feio. Eu acho que no afã do casamento lá, no oba-oba, ela veio e falou essa besteira para Jesus. E de vez em quando você chega assim para Jesus, ai Jesus, está faltando dinheiro, você vai tomar uma pancada. Ai Jesus, me ajuda, eu só perdi a saúde. Não tem nada contigo, se explode. Ele tratou a mãe dele assim, ele tratou a mãe dele desse jeito. Ele disse, eu não estou nem aí para ti, não é chegada a minha hora. Aí a Maria, como eu disse, ela teve aquele estalo e ela faz assim, ó. Olha como é que ela estava trabalhando no casamento mesmo, ó. E a sua mãe disse aos empregados, ela reúne os funcionários do casamento, os empregados, deviam ser escravos naquela época, né? Aí reuniu o pessoal, os empregados, e disse, fazei tudo quanto ele vos disser. Olha que bacana. Ela muda o posicionamento dela. Ao invés de ela dizer, Jesus, está faltando tal coisa, ela agora não fala nada. Agora ela posiciona os trabalhadores, os empregados, para que ele fale o que tem que fazer. Manda fazer alguma coisa. Olha só, Jesus trata ela diferente. Diz assim a Bíblia Sagrada, 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Era uma medida de água que cabia naquelas talhas. E aí diz assim, e disse Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. Primeira coisa que Jesus manda eles fazer, nível easy, nível fácil. Jesus, ele nunca vai começar pedindo para você uma coisa muito brava, muito difícil. Não, sempre no começo é fácil. Jesus pediu uma coisa bem fácil de fazer, só que o nível vai aumentar, vai ser hard agora. Primeiro fácil, passou para o segundo nível. Depois que eles encheram de água, próximo. E disse Jesus, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Por que aqui nível difícil, pastor? Porque Jesus mandou eles encher de água as talhas. O casamento precisava de vinho. Quando eles olharam e Jesus falou, dá uma incógnita, dá um choque na nossa mente. Caramba, está faltando vinho, ele quer que eu leve água para o mestre-sala? Então você vê, olha para o pastor Mike aqui, ó. Crer é lutar contra as evidências. Crer é você ficar com aquilo que ele diz, confiar no que ele está dizendo e agir. E a Bíblia diz que eles levaram, ó, e levaram. E agora vem a grande revelação do dia, uma das grandes revelações que eu quero te dar, que diz assim, ó, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho. Fala comigo, feita vinho. Então você vê que a água, no andar da carruagem, quando eles pegaram aquela água, ela foi sendo feita, e ela foi transformada. E agora vem a revelação. Não sabendo... quando o mestre-sala provou já era vinho, não sabendo de onde viera o mestre-sala. Agora escuta, ó. Se bem que sabiam os empregados que tinham tirado? O que eu aprendo aqui? Eles levaram a água, fala comigo sabendo. Isso, sabendo que era água e se tornou vinho. Porque eles levaram água crendo que era vinho, ou como se fosse vinho. Então olha para mim aqui, todo mundo precisa entender. Eu sei que eu estou doente, mas eu vou levar como se eu tivesse curado. Você fica curado. É isso. Eu sei que eu estou numa crise brava. Eu sei, eu estou que nem os empregados, eu sei que é água. Mas eu vou obedecer, eu vou ir como se eu fosse próspero. E nessa caminhada você fica próspero. Então eu não preciso crer quando eu já tenho, eu preciso crer quando é água. E eu sei que é água. Se bem que sabiam os empregados que tinham tirado água. Eles não eram retardados. Eles pegaram, sabiam que era água. Mas enquanto eles foram caminhando, se tornou vinho. Então você tem que saber que você está doente, mas você tem que levar a tua vida como se fosse curado. Boa! Isso é crer. Crer é isso. Ai, eu creio em Deus. Isso é muito abstrato. É uma coisa muito longe. Eu creio em Jesus. Isso é besteira. Crer é isso aqui, ó. Crer que eu estou te mostrando. Crer é você cantar com alegria sendo estéril.
você ir lá e preparar um quarto a mais na tua casa, mesmo sendo estéril. Crer é você levar sabendo que é água, mas como se fosse vinho. Isso é crer. O resto é que nem Tomé. Eu creio, mas eu tenho que sentir. Eu creio, mas eu tenho que ver. E isso não funciona. Agora, Êxodo capítulo 14, vai. Êxodo 14, 14. Mais um pouquinho. Pastor, o senhor não vai voltar para a apostila não? Calma. Deixa eu pregar um pouquinho mais aqui. Eu curso fé. Pastor, pelo que o senhor está pregando, eu não creio. Pastor, se eu estou doente, eu estou doente. Pastor, se eu estou na crise, eu estou na crise. Eu falo para todo mundo que eu estou na crise. Alguém me convida assim, vamos lá em tal lugar, não posso, eu estou na miséria. Eu sou assim. Eu não tenho atitudes assim, lampejos de quem crê. Não tenho. Para mim, pastor, meu familiar está endemoniado em casa e é um encapetado do diabo. Eu não consigo ver ele como um cara salvo e tratar ele. Você sabe como é que eu chamava minha mãe? A minha mãe em Caxias do Sul, eu dizia para ela assim, aí mulher de Deus, e aí não sei o que, para seu fanático, não sei o que. Eu tratava ela, falei, hoje o culto foi uma bênção. Ela ficava brava comigo, irmão. Mas eu tratava ela como se ela fosse salva. E ela se tornou salva. Eu salvei minha mãe pelas minhas atitudes. Porque eu acreditei nela, que ela era salva. Acreditei nela não, eu acreditei que ela já era salva. Eu sabia que ela era encapetada. Mas eu tratava ela como se fosse... Eu levei água sabendo... Eu levei sabendo que era água como se fosse vinho. Pronto, é isso. E eu nunca cheguei. Ai, Jesus, está faltando a conversão da minha mãe. Ele dizia, vai te lascar, Michael. Vai te lascar. Eu não tenho nada contigo. Não é chegada a minha hora. A hora de Jesus operar é só quando você crê nele. Se você pode crer, tudo é possível que crê. Marcos 9, 23. Se você pode agir, tudo é possível aquele que age, tá? Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Isso aqui foi o Moisés brigando, essa é a verdade, brigando com os israelitas. Porque eles se acamparam na frente do Mar Vermelho, eles olharam para trás, estavam vindo os egípcios. Eles começaram, vão morrer, os egípcios vão vindo aí, a gente está aqui, não tem mais como escapar, está o Mar Vermelho. Aí Moisés falou assim, linguagem do pastor Michael, Deus vai fazer alguma coisa e vai guerrear, e vocês vão calar a boca. O Senhor pelejará por vós e vos calareis, linguagem bíblica. Deus vai calar a boca de vocês que ele vai guerrear. Só que daí o Moisés faz uma coisa que nós fizemos. Quando você está apertado, você começa a ficar espremido, vem de lá, vem daqui, não tem como sair, você clama. Nós clamamos. E a teologia do clamor, ela existe, o estudo do clamor, né? Jeremias 33, 3 diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ok, só que tem uma hora que aconteceu com Moisés. Moisés clamou, olha só como é que Deus agiu. Porque o pessoal está reclamando, e aquele negócio todo, murmurando, por causa dos egípcios, por causa do Mar Vermelho. Se correr o bicho pega, se ficar, o bicho come. E ele clamou, aí olha só o que Deus falou. E disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Em outras palavras, eu não quero mais ouvir, eu quero ver. Você já parou para pensar nisso? Que Deus não quer te ouvir mais? Não, pastor, Deus sempre vai querer me ouvir. Tem horas que não. Tem horas que Deus já não quer mais te ver. Deus não quer mais enxergar você. Aliás, Deus não quer mais ouvir você. Deus disse, Moisés, pode parar, pode sempre ficar, mas clamando. Eu não quero escutar a tua voz, eu quero ver a tua atitude. Então marcha. Aí o Moisés deve ter pensado, marchar para onde? Porque pode marchar para cima dos egípcios e pode marchar para cima do Mar Vermelho, que é o menos provável. Pensa, quando ele falou, marcha, eu acho que ele deve pensar, eu pensaria na minha cabeça, eu não sei se na sua, mas na minha cabeça eu pensaria, eu vou marchar para cima dos egípcios, não para cima do mar. Eu pensaria no mais lógico possível, né? Eu vou marchar para cima dos inimigos. Só que Deus vem e fala, marcha. E ele diz, e tu, Moisés, levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar. Ué, ixi, caramba, eu pensei que Deus ia dar vitória a gente lutando contra os egípcios. A gente acaba com eles e vai embora. Não, tu estende e levanta a mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então você vê, aí no versículo 21 tem a consolidação disso aqui que eu estou pregando. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e vamos ler comigo, e o Senhor fez retirar
por um mar, por um forte vento oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Você viu o que aconteceu aqui registrado na Bíblia? O Senhor fez quando Moisés fez. De vez em quando, irmão, a gente tem que descer do barco que nem Pedro. Tem que descer do barco, sabendo que é água. De vez em quando você tem que botar o pé no mar e estender o cajado, sabendo que ele está fechado. De vez em quando Deus não quer mais me ouvir. Eu estou clamando, ai pastor, mas eu estou orando. Mas você passou dessa fase. Deus já não quer mais te escutar. Deus já não quer mais te ouvir. Ele está querendo que você agora faça alguma coisa. E isso se chama crer. Isso é crer. Crer é você levar a água sabendo que a água é como vinho. Crer é você saber que o mar está fechado e você mete o pé. Crer é você saber que você é estéril e você constrói um quarto com alegria. Isso é crer. O resto não é crer. Crer é atitude, é verbo. Diga amém. Volta para a apostila, vamos mais um pouquinho. Aleluia. Está gostando ou não? Está conseguindo entender o negócio aqui ou não? Tomara que você entenda isso aqui, hein? Pastor, entender é fácil. E colocar isso aqui em prática, né? Porque de vez em quando é assim que funciona a nossa vida. Pastor, o senhor parece um professor ensinando no quadro negro. Mecânica, por exemplo, mecânica. Aí eu começo a ensinar, ó pessoal, aqui, isso aqui, ó, graxa. Aí diz assim, graxa. Aí eu desenho um potezinho de graxa. Essa graxa vai nesse motor aqui, ó, e tal. E nesse motor vai estar quente. Aí você lá com a roupinha, todo engomadinho. Ai, que beleza, que aula hoje o professor deu, hein? Vamos agora para a prática. O cara mete a mão na graxa, fedida, com negócio gosmento na mão. Vai metendo no motor quente. Ai! Entendeu? É isso que eu estou fazendo. Eu estou pregando para você a parte mais fácil. Eu estou te mostrando, só que é no quadro negro. Agora você fazer isso aqui na hora que você está vindo dos egípcios e você vê o mar. Quando Jesus te manda você levar a água sabendo que é água, quero ver você fazer. Porque a gente dá glória a Deus, a gente não dá, eita glória, ixi, vai fazer você isso aqui. Vai fazer isso aqui. Então, como eu disse, eu estou passando no quadro negro. E Deus me deu essa habilidade de fazer você entender. Mas para acontecer o negócio mesmo, você vai ter que praticar. Então diz assim, ó, esta é a consequência natural do terceiro passo. Se não duvidamos no coração, devemos crer. E quem crê se expressa. Você, acho que explica isso aqui bem, né? Observe que aqui Jesus não está dizendo que devemos crer, que receberemos aquilo que pedimos ou oramos, mas sim o que dizemos. Você precisa acreditar no que você fala. Você precisa agir de acordo com aquilo que você disse. E agora vem mais, né? Muitos dizem que crerão quando receberem a bênção ou ouvirem algum sinal. Foi o que eu te falei. Olha o Tomé aqui. Olha o Tomé. Tem gente que diz, ai pastor, eu vou crer. Não, eu tenho que crer antes. A minha atitude vem antes. A sua atitude, ela antecede o que vai te acontecer. Não, pastor, eu estou esperando. Quando cair um raio na minha cabeça, eu salto da cadeira de roda. Olha, mais fácil cair um raio na tua casa do que cair na tua cabeça e você levantar a cadeira de roda. Não é. Irmão, você tem que entender que crer e fé não é mágica. É a atitude do homem em relação ao que Deus falou. A gente tem que entender isso. Muitas vezes eu não vou sentir absolutamente nada. Eu vou apenas tomar uma posição. E na hora que eu tomo uma posição, desencadeia o poder de Deus. E aí diz assim, ó, esta não é a fórmula bíblica para recebermos as bênçãos. Que eu estava falando de você crer só depois, né? Pois se alguém vê, não precisa crer. Foi o que eu te expliquei até agora, né? Se você está crendo é porque não recebeu ainda. Porque você não vai crer numa coisa que você... Não precisa crer numa coisa que você já vê, né? Se quisermos receber o que a Bíblia promete, temos de agir conforme as normas estabelecidas na palavra de Deus. Temos que crer que se fará o que falamos. Por isso que eu repito, eu sei que eu estou falando agora, não sei para quem vai escutar essa minha pregação, que ano você vai escutar. Mas nós estamos num período de pandemia, em que o coronavírus, né, ele tem contaminado muita gente e muita gente tem morrido. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela não vai te pedir para marchar para cima do mar. Olha para mim aqui, ó. Deixa eu só explicar uma coisa. Por que você tem que cuidar as informações que você recebe? Porque a OMS, o que ela falaria para Jesus quando ele tocava nos leprosos? O que você acha que eles falariam para Jesus? Que pode tocar nos leprosos?
O que a OMS falava quando aquela mulher que era impura com fluxo de sangue viesse e tocasse em Jesus? O que o OMS ia falar? Não, a gente tem que começar a tomar um certo cuidado, irmão. Você tem que entender que a Bíblia ela vai te dar outros comandos. A Bíblia Sagrada ela funciona com outros comandos. E se você misturar esse negócio, não vai funcionar. E eu já vou te explicar sobre isso. Então você tem que tomar cuidado. Para a Bíblia Sagrada funcionar na sua vida, você tem que agir conforme o que a Bíblia te comanda. Ela que te orienta, né? Temos que crer que se fará o que falamos, o que nós determinamos. E agora vem, ó. Podemos dizer que crer é lutar contra as evidências. Crer também significa acreditar que já está sendo feito aquilo que determinamos. Quem que eu me lembro? O Abraão. O Abraão tinha 100 anos, a esposa dele tinha praticamente isso também. A esposa dele não podia ter filhos, porque ela era estéril. Ele já estava com o corpo amortecido. Você sabe o que é corpo amortecido, né, do homem, né? Pronto, já falei. Entendeu, né? Não dá nada, né? Tá? Não dá no couro, pronto. Então, só você entender. O Abraão estava desse jeito e a Sara também. Mas eles não deixaram de coabitar. E a Bíblia Sagrada fala, e não sou eu quem digo, está lá em Romanos capítulo 4, lá no versículo 18, olha só o que diz: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Olha só o que é crer: não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era da idade de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então, mesmo ele não podendo ter uma vida conjugal com ela, e sabendo que a Sara também era estéril, ele não foi por aquilo que sentia, e também não foi por aquilo que olhava. Resultado, o Isaac nasceu. Como que o Isaac nasceu? Milagre, sinal, não tem como. Foi pela atitude dos dois, tanto do Abraão quanto da Sara. Então, crer, fale em voz alta comigo, é lutar contra as evidências. Teve uma pessoa que eu conheço que passou pelo coronavírus, que não sentia cheiro nem sabor de nada. E começou a comer, foi comendo e até brincava na frente dos outros, dizia assim: que gostoso, que cheiro maravilhoso. Não estava sentindo cheiro nenhum. E a pessoa foi, poucos dias depois, estava tudo restabelecido normal. O posicionamento é esse, irmão. O posicionamento é você agir mesmo sem ter. Você não tem, mas você vai agir. Uma vez eu fiquei curado, há muitos anos atrás, e quantos anos? Jesus de Nazaré? 12, há 12 anos atrás. Eu estava dormindo, e daqui a pouco, no outro dia, acordei de manhã, irmão, e eu não conseguia respirar direito. Era um negócio que me deu por dentro, assim, no peito, acho que era mais ou menos nessa região aqui, assim, mas bem por dentro. Eu não sei o que era. E eu fazia isso aqui assim, ó. Quando eu fazia assim, parecia uma faca, que fazia assim, ó. E eu não conseguia respirar direito. E eu tentava achar posição, sabe, em pé. Eu tentava achar posição, não tinha, parecia que tinha um negócio por dentro do meu peito. Mas assim por dentro, sabe, que assim, nessa região mais ou menos aqui assim, e por dentro nas costas. E meu irmão, fiquei daquele jeito. Meu irmão, quando chegou de noite, isso que se for falar agora, eu acho que era coronavírus, né? Se fosse hoje, né? Tem que falar bem, né? Aí sabe o que eu fiz? Olha que loucura que eu fiz. Olha, você vai dizer, esse pastor Mike é doido da cabeça. Eu botei um tênis de corrida, botei um calção, botei uma regata, tinha tudo fechado já, eu acho que lá para umas 11 horas da noite, e eu meio trancado assim, não era dia de culto. Aí eu fechei toda a igreja, naquela época eu morava sozinho, não era casado ainda. Aí eu fechei toda a igreja e eu saí correndo, desde a saída da igreja até a entrada de Encruzilhada do Sul, até a entrada, não sei quantos quilômetros era. Quando eu comecei a correr, começou a me dar uma falta de ar, eu comecei a ficar tonto. Comecei a ficar tonto, eu parecia que ia cair. E eu comecei, meu irmão, se alguém me olhasse aquela noite, se alguém me olhasse na rua e dissesse assim: esse cara ou fumou, ou ele bebeu, ele está bêbado, porque eu gritava em voz alta a versículos bíblicos. Pelas feridas de Jesus já fui sarado. E tonto assim na rua, caminhando. Você dá risada que não foi você, né? E eu ia correndo, e fui correndo. Na volta eu não tinha mais nada, e aliás, eu nunca mais tive mais nada. O senhor orou? Não, eu não orei, eu fui correr. Não orei, só fui correr. Mas foi, meu irmão, repeti de novo. Imagina uma dor por dentro do peito assim que pegava, parecia que estava rasgando. Mas nunca mais. Será que o OMS, eles vinham dizer para mim fazer isso? O que o sistema de saúde diria para mim? Pensa, irmão, você tem que entender que os comandos da Bíblia são diferentes dos comandos do homem. Bom, deixa para lá.
Quinto passo: tudo que disser lhe será feito. Este passo não é nosso, é do Senhor. Vamos recordar a nossa parte no processo de recebimento das bênçãos. Agora uma recapitulação rápida. Primeiro, temos que ter fé, a certeza das coisas que se esperam, em Deus, só nele. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lembra que eu preguei? Tem que ter fé somente em... O que é fé somente em Deus? Você lembra que o pastor Mike pregou? Pastor, eu tenho fé em Deus, mas também tenho fé na Maria, no Expedito, no Exu, na hidroxicloro... Como é que é? Como é que é? É isso aí. E na cloroquina, sei lá, clotilde, sei lá o que é esse negócio. Eu tenho fé nisso aqui também. Eu tenho fé no chá da Dona Benta. Eu tenho fé. Então você não está crendo em Deus. Você está fracionando tudo. Lembra o que Jesus ele falou para a filha de Jairo, para o Jairo, que a filha lá estava morta? O pessoal disse, ela está morta. O que Jesus disse? Jairo, não temas, crê somente. Parabéns, ó, eu vou tirar minha Bíblia, eu vou tirar a nuvenzinha aqui da campanha e vou tirar aqui o estudo. O que ficou em cima do púlpito? Somente o relógio. Agora não está somente o relógio. Quando diz que tem que ter fé em Deus, é só nele. Essa é a nossa dificuldade. Eu tenho fé numa porção de coisa. Tá que nem um pastor, um dia amigo meu, que a gente foi viajar, e ele falou assim, pastor, estava com uma dor de cabeça, e aí o que você fez? Sabe o que eu fiz? Eu orei, e depois que tu orou, eu parei, tomei um chá, e depois que tu tomou o chá, melhorou? Não, aí eu fui lá e tomei um remédio, o pastor passou. Eu não sei o que curou ele. Ele orou, tomou o chá e tomou o remédio. Eu não sei o que curou, acho que foi o chá ou o remédio, ou pode ser Deus também, não sei. Agora, como eu disse, tem fé em Deus, é só nele. E aquela fé que vem pela palavra, uma fé genuína. É quando você não faz outra coisa. É só nele, é só ele. E tem que ser a fé do tipo de Deus. Lembra? Haja luz. Aí você não pode ficar falando, a terra está sem forma e vazia. Sim, não vai adiantar. Você ficar falando, do coronavírus. Você vai pegar ele. Você tem que parar com isso, você tem que falar de Deus, você tem que falar da palavra. Outra coisa, só recapitulando, né? A seguir devemos nos dirigir ao problema e com voz de autoridade ordenar que saia da nossa vida. Isso mesmo, lembra? Mal, sai daqui, sai de lá, ordenar, mandar. Preguei semana passada. Ato contínuo. Não podemos permitir que o nosso coração duvide, lembra? Você determinou, daqui a pouco põe a mão na perna. Mas não adiantou. Isso é dúvida, irmão. Aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar que é levado de um para o outro lado. Próximo, agora, acabando. Em seguida precisamos crer que aquilo que falamos nos será feito. Foi o que eu preguei hoje. Então teremos a obra feita. Por quem? Certamente pelo poder de Deus. Então fala comigo, tudo o que eu disser será feito. Mas esse é o último passo. O último. Para que aconteça tudo o que você fala, tem que passar por esses 4 processos. Ter fé em Deus, falar um monte, não duvidar no coração e agir de acordo com aquilo que você falou. Pronto. Aí o que você diz, acontece. Pastor, e essa parte final? Matéria de casa você estuda. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Matéria de casa. Tá? Então, deu para pegar o raciocínio ou não? Semana que vem a gente continua com os nossos direitos, as bênçãos, tá? Vamos colocar de pé, guarde o estudo, esse é para você, gratuito. De graça recebi, de graça eu dou. Vamos lá, em nome de Jesus. Gostaram da palavra? Espero que quando acabe hoje o culto, você saia da igreja agindo de acordo com aquilo que você escutou. Espero que o seu termômetro seja a palavra que eu preguei hoje. Tinha um rapazinho, quando eu era pastor lá em Porto Alegre, era Marlon o nome dele. Esse rapazinho, entre vários auxiliares que tinha na minha época, acho que tinha uns 10, 12 auxiliares naquela época, que estavam ajudando, que ajudavam na igreja. E todos eles estavam na fila para assumir a igreja, né? Porque todo pastor almeja um rebanho, né? Não, pastor, eu não almejo. Então, você não é pastor. Né? Porque pastor gosta de ovelha para cuidar de ovelha, né? Rebanho. E esse rapazinho, ele fazia uma coisa diferente dos outros. Eu acho que um dia eu andei pregando uma mensagem lá que despertou no coração dele e ele começou a agir como se já fosse pastor, mesmo sendo auxiliar e não tendo igreja. Então, quando chegava no dia lá de fazer prestação de contas, por exemplo, né, a gente tinha que prestar conta de quanto, qual foi uma planilha de gastos e assim por diante, como é que tinha sido aquela semana e tudo mais, né?
Então os pastores lá naquela época não tinham WhatsApp, poucas se usavam, praticamente não se usava e-mail, estou falando de muito tempo atrás, né? E ele ficava na fila junto com os pastores. Os pastores perguntaram: e aí, pastor Marlon, pastor, Marlon, e tal. Ele ficava na fila lá. Quando chegava na hora para ele falar com a moça do administrativo da igreja, do escritório administrativo, ele disse: pastor Marlon, o senhor assumiu a igreja? Assumi. Aí ele pegava uma folha de ofício branca, tirava de uma pasta e botava na mesa dela assim: olha só, essa semana que teve uns gastinhos, mas foi uma benção, essa semana vai ser melhor, está dando muita gente na igreja, milagre acontecendo, a palavra revelada. Ela olhava para a cara dele, olhava assim, né? Deus abençoe, essa semana vai ser melhor relatório, hein? Em nome de Jesus. Daqui a pouco, o cara louco, irmão, olha a doideira. Aí daqui a pouco ele comprou um banner com um missionário assim, com a mão para o lado assim, um missionário, com os horários de segunda, quarta, sexta e domingo. Aí o pessoal começou a zoar ele, brincar com ele. E aí, você comprou uma placa de igreja? Você assumiu a igreja agora? Ele disse: assumi, está aí a placa da minha igreja, assumi a igreja. Meu irmão, aí ele começou a loquear mesmo, a loquear. Ele acordava de madrugada, ele ia pro estúdio que era dentro da igreja lá em Porto Alegre. Aqui eu tenho que ir para o SBT, eu tenho que ir para Bandeirantes para gravar. Lá não, lá era dentro da nossa igreja, como se o nosso estúdio fosse aqui dentro, aqui assim, ó. Então ele ligava as luzes do estúdio, pegava o microfone e falava assim: olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon, amanhã estarei na Rua das Couves, não sei o que, papapá, tal horário, tal horário, tal horário, e olha, você não pode ficar de fora, quarta-feira tem mais, e tal. Ele ficava de madrugada falando como se fosse pastor. Chuta qual foi o primeiro a assumir a igreja? Ele começou a provocar com as atitudes dele, ele começou a provocar o mundo espiritual para que isso sucedesse. Depois, se ele continuou agindo na fé, ou crendo, eu já não sei, mas para aquele momento ele agiu. Então, crer é isso. Eu não tenho, mas eu tomo atitudes como se já tivesse, ou até como se já fosse. Aí você chama. Nunca esqueça disso. Se coloque em pé, feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Pai, obrigado por essa mensagem. Nós tomamos posições agora. Agora é hora de crer. Não podemos duvidar no nosso coração. Determinamos e cremos mais naquilo que dizemos do que naquilo que estamos vendo. A nossa base não é o que vemos. A nossa base não é o que sentimos. A nossa base não é aquilo que está acontecendo. A nossa base é o que nós declaramos, naquilo que nós decretamos e determinamos. E eu digo agora: toda força do diabo, eu digo agora: toda força das trevas, você perdeu. Porque nós estamos aqui confiantes nesta palavra de hoje. Isso aqui não é uma mágica que foi criada por um homem. Isso aqui é totalmente bíblico, é a palavra de Deus. E quando ela é colocada em prática, os 5 níveis sucedem. Eles acontecem, se manifestam. Primeiro, ter fé do tipo de Deus, somente nele. Segundo, eu tenho que determinar o monte. Terceiro, eu não posso duvidar no meu coração. Quarto, eu preciso crer naquilo que eu disse, agir de acordo com aquilo que eu disse, de acordo com a palavra. E quinto, tudo que você disser será feito. Tudo que você falar sucederá. Esses são 5 passos de qualquer vitória. Na hora que você coloca em prática, na hora que você tem atitudes dignas de uma pessoa que se alinhou com a Bíblia, de uma pessoa que se alinhou com a Escritura Sagrada, a vitória é sua. Você não vai receber, porque para você já recebeu. Você já recebeu. As tuas atitudes demonstram isso. Eu já vi muita gente largando a muleta e saindo caminhando. Eu já vi muitas pessoas subindo e levantando as mãos com cadeira de roda e saiu caminhando normal. Até correu. Pai, eu creio nisso. Eu determino agora em nome de Jesus: enfermidades sejam paralisadas, demônios sejam amarrados agora, espíritos malignos batam em retirada, em o nome de Jesus Cristo. Em fuga, saiam agora, desapareçam, deem fora. Pega tudo que é teu demônio no corpo dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés, aonde existir qualquer obra do demônio, no pulmão, no peito, no braço, na perna, na cabeça, no joelho, nas costas, nas veias, nas artérias, na musculatura, nos ossos, nos axônios, neurônios, no fígado, no baço, no pulmão, no nervo ciático, na coluna, nas vértebras, aonde for agora, no intestino grosso, delgado, aonde for, sai desse joelho, sai desse tornozelo, sai agora desse corpo. Eu ordeno agora, eu exijo, saia dos olhos,
sai agora em nome de Jesus. Pega todo o teu mal no maxilar, na boca, na língua, na gengiva, no meio dos dentes, na garganta. Sai, vai embora, saia dos alvéolos, sai agora em nome de Jesus dos brônquios, sai desta mulher, do útero, das trompas. Saia onde você estiver, vai embora praga, em o nome de Jesus Cristo. Levante as mãos, fale para Deus agora: Deus, eu vou mostrar mais do que falar, eu vou marchar para cima desse mar, eu vou levar sabendo que a água eu vou levar como se fosse vinho. Eu, Senhor Jesus, eu vou cantar alegremente como se já tivesse recebido e gerado filho. Eu vou aumentar o quarto, eu vou fazer algo que chama a atenção do Senhor. Eu vou tomar posições, eu vou tomar atitudes que condizem aquilo que eu determinei. Diga em voz alta comigo: porque tudo que eu disser será feito, se eu crer naquilo que eu disse. É isso. Jesus disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Virou as costas e foi embora. No outro dia a figueira estava seca. É esse o segredo. É esse o segredo. O segredo é a convicção total somente em Deus. Acreditar naquilo que você disse, sem sombra de dúvida, virar as costas e ir embora crendo. A vitória já é sua. E você diga em voz alta: eu tomo posse dessa bênção. E aplauda bem forte ao Senhor. Toma posse da bênção. Você que está em casa.